Hoje vamos falar sobre o estado mais rico do Brasil, São Paulo. Você sabia que São Paulo é responsável por mais de 30% do PIB nacional? Isso significa que se São Paulo fosse um país, seria a 14ª maior economia do mundo. Mas como São Paulo chegou a esse patamar? E será que ele está em um bom caminho para as próximas décadas? Para responder a essas perguntas, vamos fazer uma viagem pela história e pela economia de São Paulo. Então, se você quer saber mais sobre o estado mais rico do Brasil, continue assistindo. São Paulo foi fundada em 25 de janeiro de 1554 por padres jesuítas, com o objetivo de catequizar os indígenas e proteger os colonos portugueses dos ataques dos bandeirantes. A cidade cresceu rapidamente e, no século XIX, tornou-se o principal centro comercial e cultural do Brasil. O café foi um dos principais fatores do crescimento econômico de São Paulo. O estado se tornou o principal produtor de café do Brasil no século XIX, e isso gerou uma grande riqueza. O café atraiu imigrantes de todo o mundo, que ajudaram a desenvolver a economia e a cultura da cidade. Além disso, São Paulo está localizada em uma posição estratégica no centro do Brasil. Isso facilitou o comércio e a comunicação com outras partes do país e do mundo. A cidade está bem conectada por estradas, ferrovias, aeroportos e portos. A localização geográfica de São Paulo também contribuiu para o seu desenvolvimento como centro industrial. A cidade está próxima das principais fontes de matérias-primas, como o minério de ferro e o petróleo. Do mesmo modo, São Paulo possui uma excelente infraestrutura que é essencial para o seu desenvolvimento econômico. A cidade tem uma rede de estradas bem desenvolvida, que conecta as principais regiões metropolitanas. São Paulo também possui 2 aeroportos internacionais, o Aeroporto Internacional de Guarulhos e o Aeroporto Internacional de Congonhas. A cidade também possui uma rede de ferrovias bem desenvolvida, que conecta São Paulo a outras partes do Brasil. São Paulo possui um porto marítimo, o Porto de Santos, que é o maior porto do Brasil e um dos maiores portos da América Latina. Contudo, São Paulo é um importante centro de educação, abrigando algumas das melhores universidades do Brasil. As universidades de São Paulo, como a Universidade de São Paulo, USP, a Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, e a Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, são reconhecidas internacionalmente pela sua qualidade de ensino. A educação de qualidade contribui para o desenvolvimento de uma mão de obra qualificada, essencial para a atração de investimentos e inovação. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, o PIB de São Paulo em 2022 foi de 1,8 trilhões de reais, o que representa mais de 30% do PIB nacional. Isso significa que se São Paulo fosse um país, seria a 14ª maior economia do mundo. O PIB per capita de São Paulo em 2022 foi de R$ 42.247,52, o que é maior do que o PIB per capita do Brasil, que foi de R$ 34.183,44. Esses dados mostram que São Paulo é uma economia mais próspera do que a média do Brasil. São Paulo é o estado mais populoso do Brasil, com cerca de 46 milhões de habitantes. Isso significa que São Paulo tem um grande mercado consumidor, o que é atraente para empresas e investidores. Em 2022, as exportações de São Paulo refletiram uma ampla diversidade de setores, consolidando sua posição como um polo crucial para a economia brasileira. As exportações de máquinas e equipamentos representaram cerca de 34% do total, abrangendo uma gama variada de setores, desde a indústria até o agronegócio e a construção civil. Isso evidencia a diversificação e a robustez da base manufatureira do estado. Além disso, os automóveis e autopeças foram significativos, respondendo por aproximadamente 25% das exportações paulistas, com produtos como automóveis, caminhões, ônibus e diversas autopeças. Essa parcela expressiva das exportações reflete a força da indústria automotiva e seus componentes dentro do panorama econômico do estado. Produtos químicos,
Outro segmento notável representaram cerca de 19% das exportações, englobando desde fertilizantes até produtos farmacêuticos e cosméticos. Esse setor diversificado ilustra a capacidade de São Paulo de oferecer uma ampla gama de produtos químicos de alta qualidade para os mercados internacionais. Ademais, as exportações de alimentos e bebidas, correspondendo a aproximadamente 12% do total, englobaram itens como café, soja, açúcar e frutas. Este setor agrícola robusto é um dos pilares da economia paulista, oferecendo uma variedade de produtos agrícolas demandados globalmente. Os metais, contribuindo com cerca de 10% das exportações, incluíram minério de ferro, alumínio, cobre e ferro-gusa, evidenciando a relevância do setor de mineração no cenário exportador de São Paulo. Os principais destinos para esses produtos exportados foram os Estados Unidos, a China, a Argentina e o México, evidenciando a abrangência global das exportações paulistas. Com um crescimento notável de 17% em 2022, em comparação com o ano anterior, São Paulo projeta uma trajetória ascendente nas exportações nos próximos anos, impulsionada pela crescente demanda internacional por produtos brasileiros de qualidade. Este panorama reflete a posição proeminente de São Paulo como um hub econômico, diversificado e influente no contexto global. De acordo com um estudo da Fundação Getúlio Vargas, FGV, as empresas brasileiras perderam participação no mercado global entre 2010 e 2022. Isso foi resultado de uma combinação de fatores, incluindo a concorrência crescente de empresas de outros países, a desindustrialização no Brasil e a crise econômica de 2015 e 2016. No caso de São Paulo, a perda de participação no mercado global foi mais acentuada. De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, as exportações de São Paulo representavam 25,4% do total das exportações brasileiras em 2010. Em 2022, essa participação caiu para 22,6%. Essa perda de participação pode levar à perda de empregos e investimento em São Paulo. De acordo com um estudo da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, o Brasil investe menos em pesquisa e desenvolvimento do que a maioria dos países desenvolvidos. Em 2021, o Brasil investiu 1,2% de seu PIB em pesquisa e desenvolvimento, enquanto a média dos países da OCDE foi de 2,8%. Em 2022, São Paulo investiu 1,7% de seu PIB em pesquisa e desenvolvimento, ante 1,2% do Brasil como um todo. Ainda assim, São Paulo investe menos do que a média dos países desenvolvidos. O índice de Gini é um indicador que mede a desigualdade de renda em uma população. Ele varia de 0 a 1, sendo que 0 representa perfeita igualdade e 1 representa perfeita desigualdade. O índice de Gini de São Paulo é de 0,52, o que significa que a desigualdade de renda no estado é alta. Esse índice é superior à média do Brasil, que é de 0,53. A desigualdade de renda em São Paulo pode ser observada em vários indicadores como a diferença entre a renda média dos 10% mais ricos e a renda média dos 10% mais pobres. Em São Paulo, essa diferença é de 15,7 salários mínimos, a proporção de pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza. Em São Paulo, essa proporção é de 14,7%. Esses dados mostram que São Paulo enfrenta desafios importantes em várias áreas. Para superar esses desafios, o Estado precisa implementar políticas públicas eficazes e com a participação da sociedade civil. A economia de São Paulo é uma das mais importantes do mundo, mas enfrenta desafios importantes, como a concorrência global, a falta de inovação, a desigualdade social e a infraestrutura. Para superar esses desafios, São Paulo precisa continuar a investir em educação, inovação e infraestrutura. Também é importante que o Estado implemente políticas públicas para reduzir a desigualdade social. São Paulo superando esses desafios,
o Estado continuará a ser um dos principais motores da economia brasileira e mundial. Se gostou do vídeo, curte, comenta e compartilhe. Valeu!